Alô, comunidade, eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente, a Laura Couto na redação, na atualização de notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Fim do ano chegando, né? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também para você que está nos assistindo pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like aí, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente Lula lidera todos os cenários na nova pesquisa Quest, divulgada nesta terça-feira. Para a tristeza do Centrão e da Faria Lima, Tarcísio não decolou. Não decolou. Aliás, segundo a pesquisa, tanto faz Tarcísio ou Flávio Bolsonaro. Os dois perdem pela mesma margem quando disputam diretamente com Lula. A maioria dos brasileiros ouvidos nessa pesquisa acha que Jair Bolsonaro errou ao escolher o nome de Flávio para representar o campo da direita em 2026, ou campo da extrema-direita, eu diria. Daqui a pouco vamos trazer todos os números com Lula favorito para 2026. Vamos lá para o relatório médico, em que se transformou a vida de Jair Bolsonaro. Vai acontecer amanhã a perícia médica de Jair Bolsonaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A determinação para que seja feita essa perícia partiu do ministro Alexandre de Moraes, que espera o resultado para daí decidir se Jair precisa mesmo sair para fazer uma cirurgia. Hoje, Flávio Bolsonaro esteve na PF para visitar o pai mais uma vez e a Laura Couto tem os detalhes. Laura. Rodrigo, na saída da superintendência da PF, o Flávio disse que o pai, que está preso por tentativa de golpe de Estado, está bem, sem soluços e mais animado. Apesar disso, o Flávio reafirmou que Jair Bolsonaro precisa sair para uma cirurgia de correção de hérnias na virilha. O senador disse ainda que os dois conversaram sobre o projeto de lei da dosimetria, que reduz a pena de quem foi condenado pelos crimes do 8 de janeiro e também, vale lembrar, se estende a outros casos se for aprovado o texto como veio da Câmara dos Deputados. O Flávio, claro, voltou a defender o projeto que tem aval do pai, Jair Bolsonaro, e o PL da dosimetria está em análise no Senado e pode ser votado amanhã, Rodrigo. Laura, a expectativa é de que seja votado, mas há senadores do campo governista, que vão se preparar para pedir vistas para tentar adiar esse debate para 2026. Bom, quem está mais perto da prisão domiciliar, já que o Jair ainda depende dessa perícia para daí fazer a cirurgia e se fizer a cirurgia, dependendo do que acontecer, está tentando voltar para domiciliar, mas quem está perto mesmo da domiciliar já é o general Augusto Heleno. O laudo feito pela equipe médica da PF diz que ele sofre mesmo da doença de Alzheimer e o laudo recomenda prisão domiciliar para o general. O documento pode ser enviado ao STF, o documento médico, ainda esta semana. Laura. Rodrigo, os médicos da Polícia Federal passaram a manhã da última sexta-feira na cela do Comando Militar do Planalto, onde o general Heleno cumpre pena desde o dia 25 de novembro, lá em Brasília. E além da própria perícia, a equipe médica também analisou exames e laudos apresentados pela defesa. Essa equipe considera as instalações adequadas para o militar e não vê problema com a capacidade de atender às necessidades do general Heleno. Mesmo assim, a tendência é pela recomendação da domiciliar, já que o Alzheimer é uma doença degenerativa e o quadro só tende a piorar, Rodrigo. E o general Heleno tem 78 anos e foi condenado, vale lembrar aqui, a 21 anos de prisão por fazer parte do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Pois é, os valentões todos, militares valentões que diziam que não responderiam ao STF, o Heleno naquela reunião chegou a dizer que era preciso agir, eram cheios de valentia, mas quando saíram as penas, aí é laudo médico para tudo que é lado. No caso do general Heleno, parece que vai ficar comprovado que ele realmente sofre de um processo de Alzheimer e aí precisa mesmo de tratamento, segundo as regras de direitos humanos, inclusive, que eles sempre criticaram. Os militares, a extrema-direita, os bolsonaristas, sempre foram contra. Direitos humanos não é para preso. Como se preso não fosse ser humano. Agora o general Heleno é um preso, condenado, criminoso,
e aí está pedindo, olha, direitos humanos, eu sofro de uma doença grave, preciso ser tratado em casa. Aí eles querem. Ainda bem que estamos na democracia e não na ditadura que o Heleno defendia, que o Bolsonaro defendia, onde preso não tinha direito nenhum, onde as pessoas desapareciam. E se fosse na ditadura, o general Heleno estava pendurado num pau de arara, mesmo com 78 anos. Tomara que ele receba o tratamento que merece. Bom, agora há pouco, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar 5 dos 6 integrantes do núcleo 2 da trama golpista. Vamos lembrar, né? É o 4º núcleo que está sendo julgado em 2025. Né? Apesar de ser o núcleo 2, esse aqui já é o 4º que vai a julgamento, né? Os réus são acusados de coordenar ações de monitoramento e de planejar, inclusive, o assassinato de autoridades, como Lula, Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. O ministro relator, Alexandre de Moraes, decidiu absolver o delegado Fernando de Souza Oliveira por falta de provas. Então, eram 6 integrantes, 5 condenados e 1 absolvido, esse delegado Fernando de Souza Oliveira. Ele era delegado da Polícia Federal e foi secretário executivo na Secretaria de Segurança Pública na época da tentativa de golpe. Vamos conferir aqui na tela quais são os condenados, oficialmente condenados pela primeira turma no dia de hoje. Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro. Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, você se lembra, colocou a polícia para fazer bloqueio no dia da eleição para dificultar o voto em áreas que eles tinham mapeado e sabiam que eram áreas de grande voto para o Lula. Condenado. Golpismo, Silvinei Vasquez. Mário Fernandes, general do Exército, está preso preventivamente. Esse parece que era o mais perigoso deles. Foi quem teria tramado realmente o plano que poderia levar, inclusive, ao assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Condenado também o general. Marcelo Câmara, coronel da reserva, foi assessor dentro do palácio, ali no gabinete do Jair Bolsonaro. Condenado, né? 2 milicos aqui, general e coronel. E aqui, Marília Ferreira de Alencar, que foi diretora de inteligência no Ministério da Justiça, na gestão de Anderson Torres, e ajudou a fazer aquele mapeamento para saber quais eram as áreas onde o Lula teve mais voto no primeiro turno e, com isso, municiar a Polícia Rodoviária para fazer os bloqueios e impedir os eleitores de Lula de votar. Está condenada também a Marília. Os 4 primeiros aqui da lista, os 4 primeiros foram condenados nos 5 crimes. Né? Aqueles 5 que desde o começo estão sendo os crimes que levam esse pessoal para a cadeia. A exceção foi a Marília Alencar aqui. Essa aqui só foi condenada em 2 crimes, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e organização criminosa. A segunda turma está reunida ainda e pode sair, aliás, a primeira turma, né? Pode sair a qualquer momento a dosimetria das penas para esse pessoal tudo aí. Assim que a gente tiver, a gente repassa para você. O ministro Alexandre de Moraes estava afiado hoje durante a leitura do voto contra esse pessoal aí. A gente trouxe 2 destaques. Primeiro, Alexandre de Moraes ironizou os réus e o plano punhal verde e amarelo, que veio cheio de falhas, naquela história, bolsonaristas fizeram prova demais contra eles mesmos. Vamos ver esse trecho em que o Moraes ironiza, inclusive, os golpistas do time do Bolsonaro. Vamos lá. Às vezes, realmente, nós entendemos a importância do direito ao silêncio. É melhor pedir o direito ao silêncio do que dizer é um arquivo digital que nada mais retrata de um pensamento meu que foi digitalizado. Tivemos um outro réu aqui condenado que dizia que mandava mensagens para si mesmo. Lembra? Dizendo, bom dia, presidente. Presidente, vamos fazer isso, 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 isso. E ao ser indagado, mas por que você se chamava de presidente? Não, era só para eu poder pensar melhor, ou como diria aqui, digitalizar melhor meu pensamento. E por que disse isso? Porque não há defesa possível quando a impressão do documento punhal verde amarelo, posteriormente renomeado para PLJ Docs, quando a impressão foi feita no Palácio do Planalto. Aí o Alexandre de Moraes retoma um depoimento que é do general Mário Fernandes. Eu me lembro bem, a gente cobriu esse ano inteiro aqui, eu me lembro bem, o Mário Fernandes, ao prestar depoimento, o general, e foi perguntado sobre isso, o Alexandre de Moraes falou, o que era isso? E ele falou, isso não era nada, era apenas pensamento digitalizado. Se saiu com essa, o general que está preso. Ele acha que ele é muito esperto, né? Está preso, viu? O general Mário Fernandes,
e ainda teve que escutar o Moraes dando uma sacaneada na falta de inteligência, digamos assim, do general Mário Fernandes. O ministro Alexandre de Moraes disse também que o segundo turno das eleições de 2022 foi um dos momentos, abre aspas, um dos momentos mais vexatórios de uma instituição respeitada como a Polícia Rodoviária Federal. Ele se referia justamente ao papel golpista cumprido pelo Silvinei Vasquez, que tentou usar a polícia para impedir as pessoas de votar. E o Alexandre de Moraes comentou isso hoje, ao condenar também o Silvinei Vasquez. Vamos ver esse trecho. Claramente houve aqui um desvio de finalidade absolutamente ilícito para auxiliar um determinado grupo político que se transformou em organização criminosa a se manter no poder. Talvez, ministro Zanin, um dos momentos mais vexatórios da história de uma instituição respeitada como a Polícia Rodoviária Federal. É onde o Jair Bolsonaro põe a mão, esculhamba tudo. Esculhambou as Forças Armadas, que já estavam bem esculhambadas desde 64, a PRF, que vinha se recuperando como uma instituição importante nas estradas, esculhambada pelo Bolsonaro ao se transformar num braço operacional do golpismo, e o seu ex-diretor agora condenado, Silvinei Vasquez. Importante, né, a gente relembrar, porque foi um momento muito difícil aquele no segundo turno. Me lembro também muito bem, o Alexandre de Moraes chamou o Silvinei, o Alexandre de Moraes era do TSE, e falou: retire os bloqueios agora, senão o senhor vai preso. E o Silvinei enrolou o dia inteiro, foi retirar os bloqueios 3 horas da tarde. E o estrago foi feito. O Lula perdeu muito voto e quase que isso acabou funcionando para tirar a diferença e permitir que o Bolsonaro ganhasse. Então tá aí, condenado o chefe da PRF. Mas a instituição, como diz o Alexandre de Moraes, não deve ser condenada junto. Foi um mau diretor, um diretor golpista que fez isso. Usou a Polícia Rodoviária Federal de forma partidária e golpista. Bom, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, votou hoje pela rejeição do projeto de lei da dosimetria. Importante, hein? Alessandro Vieira votou pela rejeição integral daquele projeto bolsonarista para reduzir penas. Veio da Câmara, está chegando no Senado, e você pode se perguntar como é que ele está votando. E os outros? É que o Alessandro Vieira protocolou um voto em separado, antes mesmo da sessão. A CCJ do Senado só vai analisar o caso amanhã, dia 17. Mas o Alessandro Vieira se adiantou e apresentou o voto em separado e falou: vamos rejeitar na íntegra, não dá para passar isso daqui. Alessandro Vieira disse também que o projeto abre as portas das prisões sem qualquer razoabilidade, inviabilizando a aplicação futura do próprio remédio que prescreveu. Por quê? Porque no afã de beneficiar o Jair Bolsonaro, os bolsonaristas que sempre disseram, não, bandido tem que ser combatido, tem que subir as penas, tem que dificultar, liberou geral, que vai permitir que não só Bolsonaro e os militares golpistas saiam mais cedo da cadeia, como muitos outros criminosos Brasil afora. Por isso que o Alessandro Vieira está se adiantando e dizendo: não dá para passar esse projeto desse jeito no Senado. Aliás, não tinha que passar de jeito nenhum. Não tem que reformar, tem que jogar no lixo, porque é uma operação golpista também. Faz muito bem o senador de tentar, né? De tentar dar esta saída para o Senado. Rejeitar na íntegra o que veio da Câmara como um projeto de alívio para golpista. Vamos acompanhar. Amanhã nós vamos acompanhar tudo aqui no ICL, a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, principal nome no Ministério de Lula, deve mesmo deixar o governo federal, e agora a data que está sendo dada é final de fevereiro do ano que vem. Essa notícia saiu hoje. Haddad tem insistido que não pretende sair para se candidatar a nenhum cargo eletivo. A ideia dele seria coordenar a campanha de Lula à reeleição. As informações estão aqui hoje na coluna da Mônica Bergamo, da Folha, confirmando outras informações que vêm circulando desde a semana passada. Você já viu aqui no ICL Urgente. Então, o Haddad dá mais um passo e sinaliza que deve sair do governo em fevereiro. A Laura Couto tem mais detalhes.
Rodrigo, o ministro Fernando Haddad já conversou com o presidente Lula sobre essa saída. Segundo integrantes do PT, o presidente teria aceitado a decisão do Haddad. O ministro já sugeriu até um nome para ocupar a vaga dele, o secretário executivo do ministério, o Dário Durgan, que é uma escolha que a gente até já comentou aqui no ICL Urgente. Mas lideranças do PT dizem preferir que o Haddad concorra ao governo estadual ou ao Senado por São Paulo e que seria um desperdício e até mesmo um problema ele não se candidatar, já que o Haddad é um dos nomes mais conhecidos da legenda, do PT, com capacidade grande de puxar votos. E uma das prioridades do PT e do Lula no ano que vem é eleger um número grande de senadores em 2026 para tentar barrar a direita, que tem esse mesmo plano de eleger vários senadores no ano que vem. É isso, Laura. O Haddad então confirma que vai sair. Ele diz, não, eu vou sair para coordenar a campanha do Lula, mas existe uma possibilidade grande dele ter que reverter esta posição e sair candidato em São Paulo. Ele precisa ajudar o Lula a ter um palanque forte em São Paulo. Ao governo, será? Ou ao Senado Federal? Nas duas posições, Haddad é um nome forte. Ele foi o candidato do Lula em 2018, quando o Lula estava preso. Ele já foi prefeito de São Paulo, ministro da Fazenda, e é um homem que tem bom trânsito também com setores mais moderados, que não são assim só petistas, né? Então, é um nome forte. Ele tem dito, inclusive em reuniões internas, eu apurei isso, que não quer ser candidato, não é só jogo de cena, ele tem dito. E o que o pessoal da direção do PT acha? Que o Lula vai ter que pegar o Haddad pelo braço e dizer assim, Haddad, preciso de você, tem que sair candidato. E aí ele será candidato ou ao Senado ou a governador em São Paulo. Vamos aguardar, essa definição vai se dar lá para fevereiro, quando ele sair realmente do Ministério da Fazenda. Pessoal, como eu anunciei aqui no começo do ICL Urgente, saiu hoje uma nova pesquisa Quest. Foram ouvidas mais de 2.000 pessoas e a pesquisa apontou, em primeiro lugar, uma melhora leve na avaliação do governo Lula. Agora há um empate técnico entre aprovação e desaprovação. O gráfico aqui não está muito bom para a gente ler, mas eu vou trazer os números. 49% dos entrevistados desaprovam o governo e 48% aprovam. Então é quase um empate absoluto. 49 a 48. Essa margem diminuiu, então é uma boa notícia para o Lula, né? A aprovação aumentou um pouquinho e a desaprovação caiu um pouquinho. Então melhora o cenário para o presidente Lula. A pesquisa também aponta que a indicação de Flávio Bolsonaro como o representante da extrema-direita em 2026 é rejeitada pela maioria dos brasileiros. Vamos trazer os números aqui para a tela, olha só. Na sua opinião, Jair Bolsonaro acertou ou errou ao indicar Flávio como candidato? 54% dizem errou, 36% dizem acertou. Entre os bolsonaristas, é claro, o número dos que dizem que acertou é muito maior, mas na média dá essa proporção aqui, o que mostra um quadro difícil para o Flávio Bolsonaro ao longo dos próximos meses. Além disso, a Quest trouxe cenários eleitorais de primeiro e de segundo turno. Vamos, com o primeiro turno aqui na tela. Tem vários cenários, mas esse aqui pode ser o cenário mais provável. Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno. Nesse aqui, o mais provável, Lula, 39%. Flávio Bolsonaro, 23%. Ratinho Júnior, um provável candidato aí do Centrão, com apoio do Kassab, 13%. Renan Santos, do grupo de extrema-direita MBL, 2%. E Aldo Rebelo, que já foi comunista e agora é democrata cristão, 2%. Somando todos os adversários, tem quase um empate com o Lula. Ele fica muito perto de ganhar no primeiro turno. Mas o mais provável é haver um segundo turno. E aí a pesquisa Quest trouxe vários cenários possíveis num segundo turno. Vamos colocar aqui na tela 3 dos cenários desenhados pela Quest. Se o adversário for Flávio Bolsonaro, Lula tem uma vantagem de 10 pontos. 46 Lula, 36 Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno. Então, repito, 46 a 36, 10 pontos de vantagem para Lula. Vamos virar a página. Se o adversário for outro, para ver se faz diferença. Tarcísio de Freitas, Lula amplia a margem sobre Tarcísio. 45% para Lula, 35% para Tarcísio. Os mesmos 10 pontos de vantagem para Lula. E vamos para um terceiro cenário aqui. Se o adversário for Ratinho Júnior, exatamente o mesmo número. 45% Lula, 35% Ratinho.
esses números trazem uma notícia ruim para o centrão, para os partidos tradicionais da direita, que diziam assim: não pode ter o nome da família Bolsonaro contra o Lula. É melhor um moderado de direita, como o Tarcísio ou o Ratinho, tem mais chance de ganhar. E a pesquisa de hoje mostra que Flávio Bolsonaro tem exatamente a mesma performance que Tarcísio enfrentando o Lula. Os dois perdem, mas uma diferença praticamente idêntica, 10 pontos de vantagem para Lula, o que aumenta aí a argumentação da família Bolsonaro para lançar o Flávio e ver se ele chega ao segundo turno. É o mais provável hoje no cenário político no Brasil. Pessoal, vamos voltar aqui para uma notícia que mobilizou muito as redes sociais desde ontem. Olha só, o SBT resolveu cancelar o show de final de ano do cantor Zezé de Camargo. Ele não pediu? Cancelem meu show, eu não gostei de ver o Lula e o Alexandre de Moraes lá no evento do SBT. Bom, a acusação do cantor de que a direção do canal estaria se prostituindo ao convidar Lula, Moraes para o evento, foi determinante na decisão do SBT de cancelar o show. Ah, você não quer? Então tá cancelado mesmo, meu filho. As herdeiras de Silvio Santos consideraram extremamente ofensivo o ataque feito através das redes sociais por parte do infeliz Zezé de Camargo. Laura Couto tem mais detalhes. Rodrigo, só recuperando o que aconteceu, o Zezé de Camargo divulgou um vídeo dizendo que estava indignado com a presença do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes no lançamento do canal SBT News. O cantor afirmou que as filhas do Silvio Santos estavam desrespeitando a história do pai e depois ele subiu o tom ao dizer que as donas do SBT estavam se prostituindo e deixando de honrar a família. A Patrícia Bravanel, que é filha do Silvio Santos, inclusive chegou a ligar para o Zezé para explicar que o SBT convidou representantes de todas as instituições brasileiras. Mas isso foi antes dela ver o vídeo. Depois que ela viu as ofensas, acusações e uma carga gigante de misoginia ao se dirigir ao comando feminino de uma empresa, o SBT rompeu o contrato e cancelou a atração. Ou seja, eles cancelaram o show não porque o Zezé pediu, mas sim por conta dos absurdos que ele falou, né, Rodrigo? É isso, e uma empresa, talvez a única empresa de comunicação dirigida por mulheres, né? As filhas e a esposa do falecido Silvio Santos. Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-deputado TH Joias, né, deputado estadual lá do Rio de Janeiro, a transferência dele para um presídio federal. Os trâmites começaram logo após a secretária de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro receber uma ligação do ministro nesta terça-feira. Laura, TH Joias vai para presídio federal. Deve estar ameaçado, né? Rodrigo, por enquanto a Secretaria de Administração Penitenciária diz que não foi informado oficialmente, mas o TH Joias deixou Bangu 8, que é no Complexo Penitenciário Gerenció, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi para Bangu 1, considerada de segurança máxima, e praxe em casos de transferências de presos. A Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias informou que já foi notificada pelo Supremo Tribunal Federal. E o Thiago Raimundo dos Santos, que é o nome do TH Joias, ele está preso desde setembro por tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e suspeita de negociar armas com o Comando Vermelho, Rodrigo. Ainda não se sabe para onde o TH Joias vai ser transferido por enquanto. Isso, então TH Joias transferido. Agora, a notícia mais importante de hoje é outra, né? É outra. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da operação que investiga a suspeita de vazamento da operação que levou o TH Joias para a prisão. Você sabe, né? O próprio presidente da Alerj foi preso por causa disso. Agora, o alvo foi um desembargador, o desembargador Macário Ramos Judici Neto, que é o relator do caso do TH Joias. Presta atenção, um desembargador de justiça, que é como se fosse um juiz de segundo grau, preso, porque ele também teria ajudado a vazar informação. Gravíssimo, Laura. Rodrigo, segundo a Polícia Federal, existem provas que apontam que o desembargador se envolveu no vazamento da operação que prendeu o ex-deputado TH Joias. A prisão foi hoje de manhã no âmbito da Operação Unha e Carne 2, que apura o vazamento das informações sigilosas que chegaram no Comando Vermelho e que também prendeu o ex-presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Rodrigo Bacelar. E até o início de novembro, a mulher do desembargador, chamada Flávia Ferraço Judici, ela trabalhava no gabinete da Diretoria-Geral
da Assembleia Legislativa do Rio. E a defesa do desembargador disse que o ministro Alexandre de Moraes foi induzido ao erro ao determinar a prisão, que não tem a cópia da decisão e que vai pedir a soltura, Rodrigo. Além do mandado de prisão preventiva, a PF também cumpriu hoje 10 mandados de busca e apreensão no Rio e no Espírito Santo. E eles foram cumpridos em endereços do desembargador e do bacelar. Duas autoridades, altas autoridades, o chefe da Alerj e agora o desembargador, teriam vazado informação gravíssimo envolvendo um político ligado ao Comando Vermelho, né? Aliás, esse desembargador Macário Ramos Júdice já tinha ficado afastado da magistratura por 18 anos por conta de venda de sentenças. Como é que conseguiu voltar para o cargo, gente? Em 2023 ele voltou, foi até promovido e agora está aí, envolvido em vazamento de informação para a organização criminosa. Saímos do Rio e vamos para as investigações envolvendo corrupção com desvio de verbas públicas em Brasília. A ação do ministro Flávio Dino atingiu o deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, do MDB do Pará. Esse deputado, ao receber a Polícia Federal na casa dele, jogou os celulares pela janela. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a PF bateu ali e o deputado jogou celular pela janela. Terça-feira agitada, hein, Laura? Lá em Brasília também. Loucura, né, Rodrigo? O Brasil realmente não é para amadores. Esses celulares estavam do lado de fora do apartamento funcional do deputado, conhecido como Antônio Doido, olha só, que fica em Brasília. O Antônio Doido é um dos alvos da Operação Igapó, que investiga uma organização criminosa que sacou pelo menos 48 milhões de reais em espécie de agências bancárias do Pará. Ele desviava verbas públicas usando empresas de fachada, em especial no ramo de construção civil. E essas empresas seriam comandadas pela esposa dele, a Andréa Costa Dantas. O secretário de Obras Públicas do Estado do Pará também foi alvo das buscas de hoje e, ao todo, o ministro Flávio Dino determinou a apreensão de aparelhos eletrônicos e a quebra de sigilo telefônico e telemático de 13 pessoas físicas e 10 jurídicas. O Dino ainda ordenou o bloqueio de 17 milhões de reais em valores encontrados nas contas bancárias ligadas a empresas e investigados. Rodrigo. É isso. Celulares ao vento, mas não adiantou, hein? A Polícia Federal recuperou os celulares que foram jogados pela janela. Eu vou passar aqui diretamente para a nossa última notícia envolvendo o Padre Júlio. Você deve ter visto já, mas eu vou trazer aqui um resumo. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, proibiu o Padre Júlio Lancelotti de transmitir missas ao vivo e suspendeu todas as atividades dele nas redes sociais. Tem mais. A decisão tira Lancelotti da paróquia, né, na Zona Leste de São Paulo, onde ele atua há 40 anos. Laura, traz um resumo rapidinho para a gente da decisão aí. Rodrigo, o comunicado do Dom Odilo ao Padre Júlio chegou na semana passada e nele o Odilo vetou a transmissão online das missas dominicais, que eram acompanhadas por fiéis do Brasil e no exterior também. O documento também trata da transferência do padre da paróquia de São Miguel Arcanjo. E, em entrevista à Folha de São Paulo, o Padre Júlio explicou que padres que completam 75 anos podem ser removidos de suas paróquias para se aposentar. E hoje o Padre Júlio tem 76 anos. Rodrigo. É isso. Pode remover com 75, não é obrigado. Tem padres que ficam até os 80, se estiverem em boas condições e tal. O fato de remover indica que há algum elemento aí envolvendo o Padre Júlio. O Dom Odilo, o arcebispo, não foi muito claro ao fazer esse anúncio. Nós vamos seguir acompanhando esse fato da maior importância para todos aqueles que acompanham aí o trabalho do Padre Júlio Lancelotti ao longo das últimas décadas. Obrigado, Laura, pela participação mais uma vez. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Eu queria relembrar aqui para você a possibilidade de fazer matrícula na segunda turma da pós-graduação, né, que o ICL lançou esta semana. Você pode garantir sua vaga, está aqui no telão, Repensando o Brasil, Sociedade Política e História. As matrículas estão abertas. Como é que você se inscreve? Em iclurgente.com.br e aí você tem acesso a esses super professores que estão aqui na tela, ó. Olha aí, acompanha alguns nomes. O nosso Castro Rocha, né, a Marilena Chauí, Gessé Souza, professor Janine Ribeiro, Ladislau Dalbor, né, uma turma grande, o nosso Linderné Pareto está lá também. O Edu Moreira está fazendo mais esse lançamento em parceria com a FESP, né, a Fundação de Escolas de Sociologia e Política de São Paulo, ICL e FESP, e você está convidado em iclurgente.com.br para fazer a matrícula e entrar na segunda turma que começa em 2026. O ICL Urgente fica por aqui, vem aí o N2 com Gabi Varela, Chico Sá, toda a nossa equipe, daqui a pouco eu também estou por lá.
Olá, turma! As inscrições para pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. O professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor. E se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem, que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço! Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.